Eu sou Ulisses e com certeza já gastei mais de 10 mil reais tentando ser um artista melhor. Mas certamente se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo de novo. Mas tem um milhão de coisas que eu faria diferente. E o que eu deveria saber desde o começo é aprender a aprender. Entretanto, muitas das técnicas de estudo não estavam disponíveis antigamente. Algumas delas são resultados de pesquisas muito recentes na área da neurociência. Quando a gente começa a estudar arte, logo a gente se enche de ansiedade tentando saber qual o melhor estudo para aprender a desenhar, ou qual a melhor forma de entender um assunto em específico. E convenhamos que material de estudo não falta no YouTube. Porém, assistir todo esse conteúdo que tem na internet não vai te fazer um artista melhor. Antes de ir para o conteúdo de fato, tente seguir o que você vai ver aqui, por pelo menos um mês. Caso contrário, fica difícil acreditar no quão boas são essas dicas. Segundo a pirâmide de William Glasser e Edgar Dale, você vai esquecer de tudo. A menos que você passe por uma jornada de aprendizagem. Ela começa com: primeiro, você tem que aprender por meio de um professor ou material didático. Segundo, você tem que aprender sendo orientado por um professor ou sendo corrigido por esse material didático. Terceiro, você tem que aprender a se autocorrigir usando o mínimo possível de ajuda externa. Nesse ponto, não há problema em perceber que você precisa voltar para o passo anterior. Não é uma derrota, é apenas parte da jornada. Quarto e último ponto é que você vai ter que ensinar. Não precisa ser ensinar alguém de fato, mas você pode simplesmente brincar de ensinar. Mas ensinar alguém, vai? Você deve estar se perguntando: eu não preciso disso? Eu te respondo: você precisa sim. Lembra que eu disse que você vai esquecer de tudo? Espero que sim, não faz muito tempo. Segundo os cientistas, que eu espero que você ainda lembre o nome, existe uma quantidade de absorção de conteúdo dependendo de como você experimentou ele. Primeiro, a leitura de textos ou materiais escritos te dá 10% de absorção. Ouvir palestrantes, aulas ou gravações, 20% de absorção. Assistir vídeos, demonstrações e exposições, 30% de absorção. Assistir a demonstrações ao vivo, filmes educacionais ou participar de atividades práticas com explicações, 50% de absorção. Participar de discussões, grupos de estudos ou debates, 70% de absorção. Realizar exercícios práticos ou simulações, 80% de absorção. E enfim, ensinar os outros, 90% de absorção. A partir daqui você já consegue perceber que não vai ser tão fácil como você pensava, e provavelmente o método que você está usando agora não é o mais eficaz. A primeira coisa que você deve saber é que o estudo deve ser uma parte separada do seu dia. É bom que você tenha um local com pouca distração. O seu celular sozinho já pode ser todo o foco causador de distração. Então, livre-se dele ou mate as notificações. O principal é que seu cérebro, segundo a Barbara Oakley, possui dois modos: um modo focado e um modo difuso. O modo focado é caracterizado por concentração máxima, onde sua atenção está direcionada a entender algo específico ou solucionar um problema. Ela serve como ponto de partida no estudo. Você deve usá-la justamente quando for o primeiro contato ou quando se está tentando aprender de fato algo novo. Por exemplo, quando você for estudar anatomia, é nesse momento que você deve prestar atenção onde os músculos estão situados no corpo humano. O modo focado também vai lhe auxiliar na aplicação desses estudos. E o modo difuso é o contrário do modo focado. Porém, vale ressaltar porque ele é necessário no estudo, já que até eu achei que isso fosse uma desculpa para procrastinar. No entanto, o modo difuso ajuda o cérebro a reter informação que foi absorvida há pouco. Ela gera conexões neurais com o que foi adquirido a fim de fortalecê-las. Ou seja, essas pequenas pausas são tão importantes no aprendizado quanto o próprio estudo. Segundo esse estudo de 2021,
Pequenas pausas são importantes para a consolidação do conhecimento, mas vale lembrar que essas pausas também não devem seguir o estudo de forma religiosa, uma vez que essa pesquisa é específica na reprodução de algumas notas do piano. Você deve ter um pouco de bom senso em quando aplicar essas pausas, ou seja, quando começar a aplicar esse método, você deve também ir aprendendo a como gerenciar esses momentos de mente difusa. Ou seja, seria um bom exemplo de estudo este. Estudei perspectiva de 3 pontos. Coloquei o personagem aqui para entender como ele estaria dentro desse bloco. Com algumas pausas durante o desenho, eu escutava música para absorver melhor o que eu acabei de fazer. E também eu usava o método da metacognição, que consiste em uma rápida análise do que eu estou fazendo. Algumas pessoas dizem também que esse é o modo de estar presente, ou seja, alguns breves momentos eu me perguntava: o que eu estou fazendo? O que eu estou aprendendo? Como melhorar a aparência tridimensional do Zoro? E também me perguntava se estava melhor do que alguns poucos momentos atrás. Veja que esse método de metacognição é algo para sair do modo focado para o modo difuso. Ainda além dessas pausas, existe um descanso de fato. Nesse texto da BBC, onde ela não me deixa ver o artigo original, ela fala sobre o método de descanso criativo que Salvador Dalí usava. O método dele consiste em: primeiro, sente-se ereto em uma poltrona com braços. Segundo, segure uma chave de metal pesada em sua mão. Coloque um prato de metal de cabeça para baixo sob a mão que segura a chave. Permita-se dormir. Quando isso acontecer, você soltará as chaves que baterão no prato e produzirão um grande barulho. Acorde e parabenize-se por ter conseguido uma microcesta. Sim, caso você já tenha percebido ou conheça, Salvador Dalí tinha criado o método ou o conceito de Power Nap quase 40 anos antes de isso se tornar mainstream. Mas o nome que ele deu é bem mais legal, microcesta. Contudo, não estou falando para você fazer microcesta enquanto estuda, mas esses momentos de descanso são a melhor forma de evitar o esgotamento mental, que basicamente vai fazer com que seu rendimento caia muito. E esse descanso é descanso mesmo. Uma partida de LoL, Instagram ou TikTok não oferecerão o descanso necessário para você voltar a estudar. Do contrário, o conhecimento que você acabou de adquirir vai entrar no Vortex de Hermann Ebbinghaus. Esse psicólogo estipulou quanto tempo demora para você esquecer o que aprendeu. Os primeiros momentos já começam com a taxa de esquecimento alta. 20 minutos e já esquecemos uma quantidade significativa do que aprendemos, segundo ele, 40%. Depois da primeira hora, a taxa continua rápida, mas com os primeiros sinais de queda. Assim, 50% do material aprendido é esquecido após uma fucking hora. Agora começa a ficar mais tranquilo, mas é bom saber o quão rápido esquecemos metade do que aprendemos. Assim, no dia seguinte, cerca de 70% do que foi aprendido já foi obliterado. Após um mês, 80% foi jogado fora, até se estabilizar depois de 3 meses. Aí já temos perdido 90% do que foi aprendido. Ou seja, resumir o que acabamos de ver depois dos descansos ajuda a afastar do fantasma do esquecimento que o Hermann estudou. Assim, aprender os materiais de forma repetida após alguns dias ou meses é crucial para evitar que seu estudo se perca na sua mente. Infelizmente não consegui encontrar um vídeo que um dos meus artistas favoritos sugeriu, que seria fazer uma espécie de espiral do estudo, no qual você estudaria várias coisas, e com o tempo você voltaria nos mesmos assuntos, porém teria um conhecimento superior. É a ciência em favor de Mike Azevedo. Então, se você caiu no conto das 10.000 horas do Outliers, seu caminho vai ser mais tortuoso. Antes que você sacrifique sua saúde em cima de uma cadeira como eu fiz no passado, saiba que um planejamento vai ser melhor do que simplesmente tentar alcançar esse tempo. Assim, existe uma quantidade conhecida de boas práticas que foram estipuladas pela Barbara Oakley. Então, antes de iniciar mais uma jornada de aprendizado, tente definir objetivos claros sobre o que você quer alcançar com esse estudo. Isso ajudará a manter o foco e a motivação. Em segundo, organize seu tempo para assistir às aulas ou consumir o material específico. Crie, no máximo que puder, uma rotina consistente a fim de ajudar a evitar a procrastinação. Outra coisa que pode ajudar:
Envolva-se em discussões sobre o tema. Nisso, grupos no Discord podem ajudar você. Claro, que com pessoas com o mesmo objetivo. Isso pode ajudar a reforçar o aprendizado e a conectar-se com outros artistas. Terceiro, tome notas enquanto assiste às aulas ou lê o material. Isso facilita a revisão e a retenção das informações. Existe um debate se anotar no PC ou na mão. Não faz diferença. Segundo minhas pesquisas, não importa tanto, uma vez que, se não houver revisão, elas vão cair no vórtice do esquecimento do Herman. Quarto, foi algo que não mencionei muito. Se o curso, livro, vídeo inclui exercícios ou práticas, faça-os regularmente para reforçar o aprendizado. Caso não tenha, use sua criatividade para criar exercícios para eles. Quinto, periodicamente revise o material e suas anotações para solidificar seu conhecimento. Não hesite em procurar materiais complementares ou recursos adicionais se tiver dificuldades com algum conceito. Tudo isso vai ajudar a ter um segundo passo que eu mencionei no começo do vídeo. Verifique seu progresso com frequência para ajustar suas estratégias de estudo se necessário. A ideia de metacognição não é o suficiente para essa autoavaliação, busque ser mais criterioso. Participar de grupos de estudo pode ser muito benéfico. Compartilhar conhecimento, discutir tópicos com outros estudantes, pode proporcionar novas perspectivas e solidificar o entendimento. Sempre que possível, tente aplicar o que aprendeu em situações reais ou em projetos práticos. No final do curso do Yuki Ohara, ele chama esse momento de performar. É quando você daria tudo de si usando o que aprendeu a fim de criar uma ilustração. Bem, existem outras coisas a adicionar. No entanto, com isso você vai ter um start muito melhor do que eu sonhei um dia. Se você gostou, deixa um like ou compartilhe com seu amigo. Alguma dúvida e sugestão, deixa nos comentários que eu vou ler.